E ocorreram hoje as últimas reuniões bilaterais às margens da cúpula do G7 na Puglia, na Itália. E o presidente Lula participou como convidado do evento, que discutiu questões como as guerras na Ucrânia e em Gaza também, a crise migratória na Europa e o avanço da China. O enviado especial Américo Martins acompanhou tudo de perto. E, Américo, explica pra gente agora o que os líderes das potências conseguiram concordar ali de alguma forma nessa cúpula. Juliana, eles concordaram em alguns assuntos muito importantes nessa cúpula que foi feita aqui, nesse resort em Puglia, bem no sul da Itália, e eles concordaram em 3 pontos que são os principais e tiveram pelo menos uma grande discordância. O primeiro ponto que eles concordaram, e isso não é nenhuma surpresa, foi dar mais ajuda ainda para a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Por que isso não é uma surpresa? Porque o grupo do G7, que são aquelas economias e democracias mais desenvolvidas do mundo, eles são completamente aliados da Ucrânia e tentam isolar completamente a Rússia. Então, eles aprovaram durante essa cúpula o envio de mais 50 bilhões de dólares para a resistência ucraniana contra as forças militares do Kremlin. Esse dinheiro vai sair justamente daqueles ativos que foram congelados por esses países ocidentais, que eram os ativos russos, congelados no início da guerra. Apesar de congelados, esses ativos, que são ativos financeiros, ativos comerciais, inclusive, eles continuam rendendo juros, continuam rendendo capital. E foi justamente esses juros que o G7 decidiu enviar para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky esteve aqui em Puglia, no sul da Itália, conversou diretamente com os líderes dos 7 países, que são Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão, e eles tiveram uma sessão especificamente com ele para discutir a questão da guerra e como eles podem continuar ajudando nessa resistência ucraniana. Foi um passo até previsível, mas muito importante. O segundo ponto foi com relação à migração. Esse é um grande problema, especialmente aqui na Itália, porque aqui, justamente nesse mar maravilhoso, infelizmente, muitos exploradores, traficantes de seres humanos trazem muitos imigrantes ilegais para cá, muitos deles morrem no mar Mediterrâneo e aqui, no caso, no mar Adriático, e a Itália, em especial, quer mais políticas desse grupo do G7 e também da União Europeia para tentar conter a migração. Parte do que eles propõem é mais ajuda econômica e investimentos na África para tentar deter parte da imigração africana aqui para a Europa. Eles também chegaram nessa conclusão. O terceiro ponto diz respeito à disputa geopolítica entre justamente o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, e a China. A ascensão da China é vista como um grande risco para os países do G7. E, portanto, eles acabaram discutindo e tomaram medidas para tentar conter a exportação de produtos baratos da China. Eles dizem que os chineses estão praticando, neste momento, dumping, ou seja, estão vendendo seus produtos para essas grandes potências ocidentais por um preço abaixo do custo. E por que isso acontece? Porque a China continua mantendo a sua produção em níveis elevadíssimos de vários produtos, mas não existe mais demanda interna na China. A economia chinesa está mais enfraquecida nesse momento. Resultado, qual é a estratégia do governo chinês? Exportar isso e inundar o mercado dessas nações ricas com produtos mais baratos do que os produtos que os europeus, americanos e japoneses podem competir. Então vão tomar medidas econômicas contra a China. Eles não chegaram numa conclusão com relação a outro assunto muito polêmico que a gente vem discutindo nos últimos dias, tanto aí no Brasil como aqui fora, que é a questão do aborto. Estados Unidos, e especialmente a França, queriam a inclusão no memorando final, no comunicado final do encontro, uma observação clara dizendo que as mulheres têm direito a aborto seguro com supervisão médica. Mas isso foi barrado pela primeira-ministra aqui da Itália, Giorgia Meloni, que é uma ministra ultraconservadora e que perderia muitos pontos com o seu eleitorado se adotasse uma medida como essa. Mas, de maneira geral, eles foram bastante alinhados nesses pontos. E você mencionou uma última informação, Juliana, os encontros bilaterais. O presidente Lula, por exemplo, que agora já está voando de volta ao Brasil, teve 2 encontros importantes aqui hoje com o chanceler alemão Olaf Scholz e também com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O presidente convidou os 2 a participar do G20, a reunião que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro, e também pediu mais investimentos no Brasil. Muito obrigada, Américo, pela sua apuração, pelas suas informações.